lá. Para finalizar essa primeira parte do curso, em que a gente conversa sobre energia, eu apresentei há 2 vídeos atrás a primeira lei da termodinâmica, tratei de alguns processos termodinâmicos no vídeo anterior, e nesse vídeo eu vou falar de algumas propriedades do gás ideal, que tem sido o modelo que a gente mais tem usado nessa primeira parte, principalmente porque ele é simples e a gente consegue fazer as contas de uma maneira simples e obter resultados que podem ser comparados com a realidade, porque boa parte dos gases na temperatura ambiente, nas STP, funcionam como gases ideais. Mas nem só de gás vive a termodinâmica, e eu vou comparar algumas propriedades do gás ideal, logo com a água, que a gente sabe que exibe comportamentos tão estranhos como o que a gente está acostumado. Então vamos para a nossa sala. Vamos apresentar algumas propriedades do gás ideal, na verdade, propriedades que o gás ideal apresenta e que pode ser caracterizada por elas. E aproveito para apresentar também essas quantidades que são válidas para quaisquer materiais, não necessariamente para o gás ideal. O gás ideal é só porque a gente consegue calcular, tá? Então, para o gás ideal, o que a gente sabe até agora? Resumindo, a gente tem a equação de estado, PV igual a NKT, sabe que a energia é F sobre 2, onde F é o número de graus de liberdade, F sobre 2 NKT, e tem a primeira lei da termodinâmica, que não é exclusiva do gás ideal, vale em todas as situações, em que a variação da energia interna é igual ao calor recebido pelo corpo, mais o trabalho realizado sobre ele. Então, a primeira quantidade que eu já comentei em vídeos anteriores é o calor específico a volume constante. O calor específico, a definição do calor específico do calor específico molar, no caso, 1 sobre o número de moles, lembra, tem que ser uma quantidade intensiva, ou seja, não depender da quantidade de material, então eu divido pelo número de moles, do calor necessário para elevar essa quantidade, 1 mol do material, numa dada temperatura ΔT. Tá? Esse processo é feito a volume constante, então o parêntese com um Vzinho aqui significa essa quantidade é mantida constante durante o processo. Como o volume é mantido constante, então não há trabalho mecânico, que é o PDV. Se o volume é constante, dV igual a zero, não há variação de volume, o trabalho é zero, e na primeira lei da termodinâmica a gente tira aqui o calor é igual à variação da energia. Para efeitos da conta do cálculo do calor específico molar, eu substituo o calor por ΔU, fazendo as etapas infinitesimais, eu vou ter du dt, em vez de ΔU sobre ΔT, du dt, que é a derivada parcial de U em relação a t. Ora, mas quem é U em função de t? Aqui está volume constante, mas você nota que U, para o gás ideal, não depende do volume. Então aqui o volume constante é desnecessário, tá? Mas U é F sobre 2 NKT. Como eu derivo isso em relação a T, é só sumir o T, sobra F sobre N2, NK, como é 1 mol, eu vou usar NR, Nzinho R, o N corta com esse, sobra F sobre 2R. Calor específico do gás ideal é constante, independe da temperatura e é F sobre 2R. A gente já discutiu isso, já viu isso no vídeo sobre equipartição. Se tiver dúvida, só voltar para lá. Mas e a pressão constante? A pressão constante, o que acontece é que a definição é a mesma, 1 sobre o número de moles, calor necessário para elevar a temperatura de uma dada quantidade ΔT, só que o processo agora é realizado a pressão constante. Se o processo é realizado a pressão constante, agora eu tenho uma variação de volume. Então eu tenho um trabalho, mas o trabalho é fácil de ser calculado, porque o trabalho é a integral de PDV. Se é pressão constante, a pressão cai fora da integral, fica menos P, variação do volume. Então o calor agora vai ser ΔU mais PDV pela primeira lei da termodinâmica. Da mesma maneira, se eu substituir isso aqui e pegando as infinitesimais, eu tenho U sobre N, du dt com P constante, dV dt a P constante, P. Só substituir ΔV aqui, isso dá dV dt, du dt. Tranquilo? Tranquilaço. Du dt, como eu falei,
a derivada disso aqui em relação a T, tiro T, a P constante. Tanto faz o P ou V constante para o gás ideal, porque não tem dependência com P e V. Não preciso me preocupar com isso. Então, isso repete o resultado anterior, F sobre 2, N sobre R. E quem é o dV dt? dV dt eu pego daqui, ó, a P constante, NK sobre P é constante, T. Né? Então, dV dt fica NK sobre P, tá? Ou NR sobre P, a P constante. E aqui tem um P do lado de fora. Esse P corta com esse P, aí eu chego multiplicando, fazendo todas as contas aqui, 1 sobre N, de F sobre 2 NR, da F sobre 2R, mas que eu já sei é meu CV. E P corta com P, NR, o N corta com N, CP igual a CV mais R. Essa relação aqui, válida para o gás ideal, entre os calores específicos, foi descoberta de novo por Julius Roberts Meyer. Tá? Como CV é F sobre 2R mais R, essa expressão CP vai ser F mais 2 dividido por 2R. Então, o CP é maior do que o CV, porque é CV mais R para o gás ideal. Tá? Nota que eu só usei gás ideal aqui, né? Essa expressão aqui ainda está valendo para qualquer material. Por exemplo, se você pegar a água, sempre ela, né? No intervalo de 0 a 4 graus Celsius, o dV dt é negativo. A gente aumenta a temperatura e ela diminui de volume. Então, se esse cara aqui é negativo, para a água de 0 a 4, o CP é menor do que o CV. Tá? Não é CV mais R, é esse resultado aqui, vou reforçar, saiu daqui, então só é válido para o gás ideal. Esse aqui não, esse é genérico. Tá? Então, para a água, sob certas condições especiais, de 0 a 4, o CP pode ser menor do que CV. Para a maioria das substâncias, o CP é maior do que CV, porque o dV dt é positivo. Essa quantidade aqui, se a gente lembrar o gama, é F mais 2 sobre F, o gama constante adiabática do vídeo anterior. F mais 2 sobre 2, né? Esse é o CP, CP dividido por CV, esse 2 corta com 2, fica F mais 2 sobre F. A razão entre os calores específicos, olha que interessante, o calor específico, a pressão constante, é dividido pelo calor específico a volume constante, é igual à constante dos gases que eu tirei de um processo adiabático, que não é nem P constante, nem V constante. Um caso especial de calor específico é quando a gente está tratando de transições de fase, porque em transições de fase, você tem calor cedido para o sistema, mas a temperatura se mantém a mesma. Enquanto o gelo está se fundindo para transformar em água, a temperatura é a mesma, é 0 Celsius. Tá? Então você tem calor sendo cedido e a temperatura não variando. Aí, nesse caso, o calor específico definido dessa forma daria infinito, porque isso é um número constante, isso aqui é 0. Então a gente define, para o caso de transição de fase, a gente define o calor latente como sendo a quantidade de calor necessário para haver a mudança de fase dividido pela massa. Eu fiz CP e CV, mas a gente nota que existe uma infinidade de calores específicos. O calor específico é dado pelo calor necessário por mol, calor específico molar, o calor necessário para elevar uma dada quantidade de temperatura, uma dada temperatura T, dado um processo. O que eu acabei de fazer é para pressão constante para volume constante. Você pode fazer em quaisquer processos. Por isso não existem só 2 calores específicos, existem infinitos, você pode fazer o processo que quiser. No caso da água, a gente decora que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Mas a gente fala calor específico sem especificar qual é o processo, de uma infinidade deles. Nesse caso, por convenção, como o experimento é feito a pressão constante, o calor específico de uma substância, quando a gente fala de uma maneira genérica, está se referindo ao calor específico à pressão constante.
No caso da água, tem aquela patologia que eu mostrei para vocês de 0 a 4, do Cp ser menor do que Cv, mas na grande maioria das temperaturas, olha, o calor específico, esse aqui é a pressão constante, é o laranja, esse é o volume constante, é o vermelho, eles são muito parecidos para a água de 0 a 100 graus. Para temperaturas mais altas, eles são substancialmente diferentes e não é uma diferença constante, como é no gás ideal, onde Cp é o Cv mais R, é só um número constante. Aqui tem um comportamento bastante complicado. E é tão estranho que o calor específico a volume constante cai com a temperatura e o calor específico a pressão constante sobe com a temperatura. Se a gente basear no princípio de equipartição, isso aqui é esperado porque aumentando a temperatura, você espera que mais graus de liberdade sejam descongelados, como a gente estava usando na gíria. Ou seja, pode começar a entrar aqui outros tipos de vibrações importantes. Mas o mais importante é lembrar que calor específico não é dado só pelos graus de liberdade quadráticos que a gente está acostumado a ver na equipartição. Então, por exemplo, por que o calor específico a volume constante aqui poderia cair? É porque o calor específico da água, que a gente viu, é muito maior do que o calor específico dado só pelos graus de liberdade de rotação e vibração, né, na fase líquida. É porque existem termos de ligação entre as moléculas de água que não são contemplados pelo princípio da equipartição, não são quadráticos. Tá? E aí é complicado calcular se você não sabe qual é a expressão da interação entre eles. São, por exemplo, o caso das pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio ligam moléculas, então ao invés de estudar os graus de liberdade de uma molécula, eu agora tenho que estudar os graus de liberdade de um conjunto de moléculas. Isso não acontece na fase gasosa. Na fase gasosa, as moléculas estão isoladas, foram rompidas as pontes de hidrogênio. Aí os graus de liberdade são só aqueles de cada uma das moléculas. Então no outro eu tinha mais graus de liberdade, agora passa a ter menos, porque tem menos moléculas envolvidas. Né? É importante lembrar que calor específico não é dado só pelos termos quadráticos que a gente sabe calcular pelo princípio da equipartição. Isso é uma infelicidade, porque se fosse, seria fácil calcular de todas as substâncias. Mas eles não explicam, por exemplo, por que o da água e da amônia são substâncias na fase líquida que têm calor específico muito maior que os outros. Mas dá para suspeitar porque a água é H2O e a amônia é NH3. Ou seja, nos dois casos, eu tenho uma molécula grande, ou oxigênio ou nitrogênio, grande comparada com hidrogênio, e um número de moléculas de hidrogênio. Tá? Então isso favorece uma molécula, um átomo grande, aí eu falei molécula, esquece, é átomo, ou oxigênio ou nitrogênio, átomos grandes, ligados com átomos de hidrogênio menores. Então há um desequilíbrio de cargas, esse desequilíbrio de cargas faz com que hidrogênios ou da água de oxigênio se liguem mais proximamente através do que a gente chama das pontes de hidrogênio. Então as moléculas não são simplesmente as moléculas de água e de amônia, mas grupo delas arranjados de maneiras cada vez diferentes, que leva a toda essa complexidade da água e de amônia. Outras propriedades, além do calor específico, podem ser extraídas também do gás ideal. Por exemplo, uma que a gente já viu aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, quanto que uma substância cresce a partir do momento que aumenta a temperatura dela. Aqui no caso beta, eu vou definir o coeficiente de dilatação. Aqui eu vou botar, a gente tem chamado de beta, mas eu vou chamar de P porque esses experimentos são feitos a P constante, né? A pressão constante. Então o coeficiente de dilatação é 1 sobre o volume, a derivada do volume em relação a T, que para o gás ideal o volume é nRT sobre P. Então, o coeficiente de dilatação é NR, o V vem daqui, dV dt é NR sobre P, então eu tenho NR sobre PV, é 1 sobre T. Ou seja, o coeficiente de dilatação é o inverso da temperatura. O que significa isso? Um gás vai se expandindo, mas a partir do momento que ele já está numa temperatura muito alta, ele cresce muito menos devido ao aumento da temperatura. Tá? É isso que diz essa relação
do coeficiente de dilatação e a gente calculou 1 sobre T tem uma dependência inversa com a temperatura, enquanto quando a gente faz com sólidos, para a faixa de temperaturas que a gente considera, a gente tem considerado o coeficiente de dilatação linear ou volumétrico como constantes. A gente vê que do gás varia e varia bastante com a temperatura e é da forma 1 sobre T. Uma outra quantidade de interesse é o que a gente chama da compressibilidade isotérmica, que é quanto que o volume varia dependendo da pressão. Quer dizer, aumentou a pressão, o volume diminui, tá? Então essa derivada dV/dP é negativa, porque eu aumento dP, dP é positivo, o dV é negativo. É por isso que tem um sinal de menos aqui. Como isso é negativo, com o sinal de menos, a compressibilidade vira uma grandeza positiva. O dV/dP, AT constante, aqui ó, é essa expressão aqui, AT constante, como tem um P aqui, é NR sobre P, a derivada disso vai dar menos nRT sobre P ao quadrado, tá? Mas PV sobre nRT vale 1, essa expressão aqui, o menos corta com menos, vira 1 sobre P. A compressibilidade isotérmica é 1 sobre a pressão. O que significa isso? Você comprime um gás, né? Procurando manter a temperatura constante. Então, quanto mais você comprime, maior é a pressão dele, né? A pressão que o gás faz contra a compressão que você está fazendo, e quanto maior essa pressão dele, mais difícil fica ele ser comprimido. E a compressibilidade é isso, ela é grande se por uma pequena pressão você tiver uma grande variação de volume, ou seja, for facilmente maleável ou compressível, tá? Esse valor é grande. Um outro processo que a gente conhece, que a gente viu aqui nos vídeos anteriores, que dá para a gente calcular, é a compressibilidade adiabática. Então a compressibilidade tem a mesma definição, 1 sobre V dV/dP, só que o processo agora não é AT constante, mas é adiabático. É adiabático aqui porque eu ainda não sei o que é constante no processo adiabático, não falei nada sobre isso. Mas eu sei que para um processo adiabático, a relação PV, entre P e V, é que PV elevado a gama é constante. Ou seja, V é uma constante sobre P, tudo isso elevado a 1 sobre gama. Fácilzinho, sai fácil dessa continha aqui. Tá? Então, calculando agora o KS, o KS, é 1 sobre V, a derivada de V em relação a P é 1 sobre gama, constante elevado a 1 sobre gama, P elevado a 1 sobre gama. Essa conta aqui é fácil ser feita e dá 1 sobre gama, 1 sobre P, que é parecido, a compressibilidade adiabática é parecida com o KT, é 1 sobre P, então tem o mesmo comportamento com pressão que eu comentei anteriormente, mas tem 1 sobre gama aqui. Como gama é F mais 2 sobre F, é um número maior do que 1, esse número aqui é menor do que 1, a compressibilidade de um material por uma compressão adiabática, ou seja, feita rapidamente ou isolado termicamente, né, de interações térmicas, a compressibilidade é menor que a compressibilidade isotérmica, dadas as mesmas condições. 1 sobre gama é F mais 2 sobre F, é a razão entre os calores específicos. Né? O que significa isso? Observa só. Gama é a razão entre os calores específicos, Cp, Cv. Esse é adiabático, é a constante adiabática, e que eu falei, relaciona o calor específico a um processo AP constante, esse é um processo AV constante, é a razão entre os dois, mas se eu pegar a compressibilidade adiabática, né, ou melhor, a compressibilidade isotérmica e dividir pela adiabática, é 1 sobre P sobre 1 sobre P, 1 sobre gama. 1 sobre P corta, 1 sobre gama do denominador, vai para o numerador, fica igual a gama. Então, gama é a compressibilidade adiabática, mas é a razão entre as compressibilidades isotérmica e adiabática e os calores específicos,
AP constante e AV constante. Então você nota que ele relaciona quantidades que aparentemente não é intuitivo que estivessem relacionados, quer dizer, quanto que aumenta a temperatura de um corpo se eu dou uma dada quantidade de energia, calor específico. Tá, e quanto que ele varia se eu aplicar uma força nele? Compressibilidade isotérmica. A razão entre essas quantidades por processos isotérmicos e adiabáticos é igual à razão entre essas quantidades que aparentemente não tinha nada a ver por processos que também aparentemente não tem nada a ver, que é pressão constante e volume constante. Então, uma razão de um monte de coisa que em princípio a gente não deu bola, parecia nada a ver, é igual a uma razão de um monte de coisa também em processos que não tem nada a ver. Então a gente começa a ver que esse não tem nada a ver, tem a ver. Existe uma quantidade também que é chamado módulo volumétrico, isso é comum nas engenharias, e que tem também, e que é o inverso da compressibilidade. Ao invés de quão fácil você pode comprimir, é quão rígido é o material. E essas grandezas são representadas por essa quantidade beta, B adiabática e B isotérmica. Esse é o módulo volumétrico. Vai ser importante pelo que a gente vai comentar agora. Se eu descobrir que um monte de coisa que não tinha nada a ver parece que tem a ver, eu vou mostrar que isso tem a ver com a velocidade do som no gás, que parece ter menos a ver ainda. Mas a gente vai chegar, eu vou tentar convencer vocês que é fácil entender a relação entre essas quantidades. O que é o som, na verdade? Então, o som é uma onda com pressão, uma onda de pressão, uma onda mecânica. A propagação do som num dado material depende da compressibilidade, como a gente vê aqui, quer dizer, quão fácil ou quão difícil é comprimir o material, e depende também da densidade. Mas como que depende da compressibilidade e da densidade? Se o material é muito fácil ser comprimido, significa que as ligações intermoleculares não são lá muito fortes. Se não são lá muito fortes, uma vibração que se aplica numa molécula demora mais ou é mais difícil propagar para as seguintes. Da mesma maneira, se você tem muito mais moléculas para propagar uma para outra, também parece ser mais difícil essa coisa ir à frente com as densidades. É possível provar essa relação exatamente a partir de argumentos mecânicos, mas a velocidade do som no meio, que eu vou representar aqui por C, que a gente está acostumado a usar a velocidade da luz, mas o índice S vai lembrar que é som, é a raiz quadrada do módulo volumétrico, quer dizer, quanto mais duro um material, mais fácil é o som propagar nele. Por isso que esse cara aqui é o inverso da compressibilidade. E quanto mais denso, mais difícil seria propagar nele. E o pior é que rigidez e densidades, elas crescem, uma cresce com a outra, quer dizer, materiais que tendem a ser mais rígidos tendem a ser mais densos. Então a rigidez cresce aqui e a densidade cresce aqui. Olhando essa relação, pensando só nisso, a gente deveria imaginar que a velocidade do som em todos os materiais deveria ser a mesma, porque menos densos também tem menor módulo volumétrico. Mas na verdade, esse cara aqui acaba dominando esse, materiais que têm maior módulo volumétrico acabam vencendo a densidade e têm maior velocidade. Eu botei aqui que é igual a raiz de 1 sobre a compressibilidade, que é a quantidade que a gente calculou no slide anterior. Essa interrogação aqui, a pergunta é a seguinte: qual compressibilidade que eu uso? A adiabática ou a isotérmica? Essa questão é capciosa a ponto de Isaac Newton ter tentado responder, e respondeu e errou. Ele propôs que a compressibilidade fosse a isotérmica, quando na verdade esse processo é adiabático, porque a propagação do som no material se dá de maneira rápida, é mais ou menos da ordem das velocidades das moléculas. Então não dá tempo de trocar calor com o ambiente, e esse processo vai ser adiabático. Vamos ver se esse resultado nosso, se esse raciocínio faz sentido. A densidade de material é fácil calcular. É o número de partículas vezes a massa de cada uma, que é a massa total, dividido pelo volume. Se eu colocar aqui dentro, vou lembrar que a compressibilidade adiabática é 1 sobre γp, então γp vem aqui para frente, e a densidade está aqui, Nm sobre V. Então isso dá raiz de γ kt sobre m, porque PV sobre N dá kt,
Então a gente já descobre aqui que a velocidade do som no material, no gás aqui que a gente está usando, varia com a temperatura. Era esperado isso porque crescendo com a temperatura, a densidade costuma cair com a temperatura, já que os materiais se dilatam, tá certo? Então eu tenho a raiz quadrada de gama kT sobre m e depende também de qual é a natureza do gás, porque depende do gama, que tem a ver com o número de graus de liberdade do sistema. Vamos pegar e testar isso aqui para o ar. O ar eu vou considerar, o ar é uma mistura de gases, então a gente pegando uma molécula média, a massa de um mol de ar, pegando a concentração de nitrogênio, oxigênio, gás carbono, etc., é 29 graus, é 28,9, e eu vou considerar o ar como uma molécula diatômica, já que o nitrogênio e o oxigênio são das moléculas mais comuns. Embora tenha CO2, que é triatômica, mas por sorte é linear, então o gama vai ser 7 sobre 5, porque são 5 graus de liberdade, porque ele pode ter graus de liberdade transrelacionais e rotacionais, e o 7, que é o Cp mais R. Então o gama é 7/5, porque são 5 graus de liberdade, e aqui é 5 mais 2, 29, e a temperatura de 20 Celsius, que é 293. Fazendo essa continha, 7/5 vezes R, 29 gramas, ou 29 vezes 10 a menos 3 vezes 293, eu obtenho que a velocidade do som no ar é 342,85 metros por segundo, isso considerando o ar como sendo feito de uma molécula só, moléculas diatômicas, de um tipo só, moléculas diatômicas, e com a massa igual a 29. Esse resultado bate muito bem com o experimento, então essa é uma aplicação que a gente vê que é muito legal, e de quebra a gente tira como a velocidade do som depende com a temperatura. Então nesse vídeo, resumindo para a gente fechar, a gente vê algumas propriedades dos gases ideais, a compressibilidade, o coeficiente de dilatação, compressibilidade isotérmica, compressibilidade adiabática, e pegando essas quantidades, a gente vê que elas estão relacionadas. Depois a gente pensando, a equação de estado relaciona PV e T, então conhecendo duas, a outra já está formada. Então quer dizer que T constante impõe uma condição em P em V. Então essas quantidades vão acabar sendo realmente relacionadas, e a gente acha, através da constante adiabática, uma relação entre esses processos, e até um processo que eu ainda não defini muito bem, quer dizer, eu não sei o que é a constante, que é o tal do processo adiabático, que não permite troca de calor. Essas grandezas estão, mais uma vez, estão relacionadas, e eu consegui, para o gás ideal, mostrar a relação entre elas. Finalmente eu fiz uma aplicação para a velocidade do som, e que a gente mostra que os cálculos do modelo de gás ideal de um tipo de molécula diatômica funciona muito bem para reproduzir o resultado experimental da velocidade do som no ar. Com isso a gente termina a primeira parte da disciplina, que seria dedicada à energia, e a partir dos próximos vídeos a gente vai adicionar, vamos falar de sistemas interagentes e começar a falar também de uma outra quantidade tão relevante que é a entropia, e aí a brincadeira fica muito mais interessante, tá bom? Então não percam, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!